Quando pensamos ao nível de uma empresa, é relativamente fácil pensar o que é competitividade. Trata-se da capacidade da empresa ter um desempenho que é superior aos seus concorrentes. Nunca, como agora, foi tão importante este apelo à união e ao coletivo como força de desenvolvimento de um setor. A nova realidade não tem nada a ver com o que se fazia nesta empresa, por exemplo, há 4 anos atrás. E tentamos posicionar a empresa num patamar superior, reforçando a sua competitividade. Eu costumo dizer com algum tom provocador que o pior que nos acontece quando nós vamos lá para fora é vender. O que nós queremos é ter empresas que, produzindo a partir do território nacional, consigam ter bons desempenhos a nível internacional, mas que o tenham alinhando aquilo que é o seu desempenho com os objetivos gerais de desenvolvimento económico e social e ambiental de Portugal, neste caso. Uma das coisas importantes é termos a fidelização dos clientes e que, por isso, vê na Riopel uma empresa perfeitamente moderna, que se adapta constantemente em termos não só de áreas, como também de maquinaria. Nós conseguimos, num setor têxtil, trazê-lo para capital intensivo, investindo imenso nos últimos 5, 10, 15 anos e também investindo em pessoas. Quando apresentamos um projeto ao Compet, desde logo a aprovação do projeto de investimento por parte do Compet, uma entidade externa à empresa, credibiliza o investimento que vai ser feito. Depois o próprio financiamento que o Compet nos proporciona permite acelerar esse tipo de investimentos. Esses últimos projetos de investimento, os drivers fundamentais foram a parte da economia circular, sustentabilidade e a parte da indústria 4.0, digitalização. Nessas duas vertentes, no caso da sustentabilidade, nós desde a central fotovoltaica, desde a recuperação de águas, a reutilização de águas, desde a parte da recuperação da água da chuva, nós hoje reutilizamos 55% da água que consumimos nos nossos processos e, portanto, são medidas e investimentos que fizemos no sentido da sustentabilidade e do ambiente. As empresas, para conseguirem ser bem-sucedidas nos mercados internacionais, não basta terem um bom produto, é preciso conseguirem chegar a esses mercados, encontrarem interlocutores nesses mercados. Muitas vezes precisam de instalar capacidade em mercados distantes, pelo menos conhecer bem esses mercados, conhecer as suas oportunidades. Muitas vezes estamos a falar de culturas que são muito diferentes das nossas e, portanto, conhecer também essas culturas. E, nesse sentido, o que os fundos públicos fazem, apoiados neste caso pelos fundos da União Europeia, é ajudar as empresas nesse processo de investimento para a inovação e para a internacionalização. Ao longo dos últimos anos nós temos, mais ou menos de 2 em 2 anos, nós apresentamos uma campanha de promoção de setor que tem efeitos cá dentro, mas tem sobretudo efeitos lá fora. A nossa vocação, e nos últimos anos aqui o desafio foi aumentarmos as exportações, e então fazia sentido nós chegarmos aos mercados onde estamos a participar em diversas feiras, missões comerciais, showrooms, num sentido de coletivo, do que é a ourivesaria portuguesa. Toda a lógica dos fundos estruturais de que estamos aqui a falar é no sentido de promover desenvolvimento regional e, portanto, a lógica ao nível da União Europeia é apoiar mais intensamente regiões que têm níveis de desenvolvimento menos avançados.
O grande desafio para o desenvolvimento da economia portuguesa é ir fazendo gradualmente uma modernização, uma atualização, uma diversificação para setores mais promissores, e isso habitualmente só se faz com uma conjugação de fatores, onde tem de existir qualificação das pessoas, onde tem de existir boa gestão de empresas, onde tem de haver estratégias assentes precisamente na inovação, na internacionalização, e tem de haver também um contexto de negócios que seja favorável a esta mudança produtiva. Vamos ter de continuar a fazer isto durante muito mais décadas de forma consistente, apostar na inovação, apostar na internacionalização, na qualificação de pessoas, e é assim que a pouco e pouco vamos conseguindo ir estimulando uma transformação estrutural da economia portuguesa no sentido de setores mais promissores e mais avançados.